Olá, bom dia, tudo bem? Vamos entrar no tema 6 do estudo do Apocalipse, as 7 trombetas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema das 7 trombetas é um tema muito interessante. Também é um tema muito polêmico, né? Polêmico na realidade não, tem várias interpretações, né? Tem várias linhas de interpretações e nós vamos apresentar aqui uma linha de interpretação, que é a interpretação adventista, e vou te deixar aqui a oportunidade para você aguçar a vontade de pesquisar mais sobre esse tema. Como o nosso vídeo é curto, nós vamos aqui apresentar só os tópicos principais, não vamos aprofundar nos detalhes. Mas se você quiser mais detalhe, por favor, entre em contato comigo no privado, ou mande a sua mensagem para o meu WhatsApp, ou deixe um comentário aí no canal do YouTube. Vamos lá! Quando a gente fala de trombetas na Bíblia, a gente sempre fala, trombeta está relacionado com advertência, né? Com anúncio de alguma mensagem. Normalmente as trombetas eram utilizadas nesse sentido. Nessa parte especificamente, vamos falar sobre os juízos de Deus. E eles estão divididos em duas partes. As 4 primeiras trombetas são acontecimentos históricos ao longo da história, sobre juízos de Deus ao longo da história no povo de Deus. E as 3 últimas trombetas são os 3 últimos ais representados aqui nas 7 trombetas, ok? Então fique atento, qualquer detalhe você pode entrar em contato conosco. Vamos primeiro ler aqui a primeira trombeta. O cenário está preparado aqui, você vai ler aí no capítulo 8, do verso 2 ao verso 6, está preparado o cenário, os anjos se apresentando para Deus, eles se preparando para tocar as trombetas, aqui é o cenário, né, a introdução, e logo em seguida nós vamos anunciar a primeira trombeta. Só que antes de anunciar a primeira trombeta, você precisa ler Números capítulo 10, verso de 1 a 10, para você saber por que trombetas eram tocadas, né? E qual o simbolismo disso aí. Você vai descobrir que trombeta tem essa ideia de advertência, ok? Então vamos para a primeira trombeta. Capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta e houve saraivada e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. E foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva. Essa primeira trombeta é o primeiro juízo de Deus sobre o seu povo a partir da perspectiva do Novo Testamento, claro, né? Então, o primeiro juízo de Deus se deu com a cidade de Jerusalém no ano 70. É o primeiro juízo. E por que a expressão a terça parte? A terça parte, queridos, significa a não totalidade, significa a intotalidade, né? Se podemos dizer assim, não foi destruído tudo, foi só uma parte da... E você vai ver essa expressão várias vezes aí, ok? Então essa primeira trombeta se refere então à destruição de Jerusalém no ano 70 e depois as sucessivas perseguições dos imperadores aí sobre os primeiros cristãos aí por volta do ano 135 depois de Cristo, né? Primeiro com Trajano, depois com Adriano e outros imperadores aí, tá bom? Vamos para a segunda trombeta, verso 8 e 9 do capítulo 8 de Apocalipse. O segundo anjo tocou a trombeta e uma da grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se rompeu em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Querido, montanha, monte, significa nação, povo, né? E rios, águas, mares, também significa povos, nações. Então a segunda trombeta se remete à invasão das tribos bárbaras sobre o Império Romano, que finalmente o Império Romano deixou de existir e passou então a invasão dos povos bárbaros aqui, né? Entre o ano 352 a 476 da nossa era, as invasões dos povos bárbaros, que foi logo depois da destruição de Jerusalém no ano 70, ok? Vamos então para a terceira trombeta,
verso 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra e partes do rio e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo em chama. O nome dessa estrela era Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. Vocês sabem que terça parte significa intotalidade, né? Ok, já expliquei isso. Porém, a expressão estrela, e estrela é símbolo de dirigente, né? De uma pessoa, de alguém. E ao longo da história, a gente percebe aí que esta estrela, alguns estudiosos entendem que essa estrela é a figura do surgimento do islamismo, ok? Então a queda dessa estrela na terceira trombeta simboliza então o surgimento do islamismo juntamente com a queda e a apostasia da igreja cristã e o afastamento coletivo da verdade. Olha que interessante. Vamos para a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi inferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a sua terça parte não brilhasse. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo, aí vem três ais, ai, 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 verso 12 e 13 do capítulo 8, finalizando aí a sequência das 4 primeiras trombetas. Então, a quarta trombeta se dá então ao período da Idade Média, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que a Idade Média é também chamada da Idade Escura, né? Quando as trevas espirituais e morais atingiram a humanidade, cumprindo-se o toque da quarta trombeta, ok? Então agora vamos para as 3 últimas trombetas, que são chamadas de os 3 últimos ais, os 3 ais, né? E a gente vai ver isso. Capítulo 9 agora nós vamos ler a partir do verso 1 e 2. Diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta e vi a estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça e o poço da fumaça da grande fornalha e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Olha que interessante, né? Então para muitos estudiosos a quinta trombeta aparece o surgimento do progresso do islamismo na Arábia a partir do século 7 da nossa era, né? Então aqui está o primeiro ai, é quando o islamismo invade tudo e começa a destruir os cristãos, essas cruzadas. Então aqui surge o primeiro ai. Vamos para o segundo ai, que é a segunda trombeta. Capítulo 3, que é a sexta trombeta na realidade, o segundo ai, capítulo 9, verso 13 a 15. Diz assim, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados, solta os 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates, e foram então soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Querido, esta sexta trombeta e os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos simbolizam os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, ok? Quando esses 4 anjos soltar esses 4 ventos, vai haver muita destruição juntas, né? Maremoto, terremoto, tsunami, vai ser uma coisa louca aqui de muita destruição, né, nos últimos acontecimentos. Então esse segundo ai é os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, ok? A gente percebe isso aqui nesses acontecimentos, ok? Quando esse anjo tocar essa sexta trombeta, que é o segundo ai. E a última trombeta, a sétima trombeta, capítulo 11 agora, e o verso 15, né? Porque o verso 10 vai acontecer aqui algo muito especial, que é o livrinho, e é o próximo tema. A gente vai estudar sobre esse livrinho que era doce na boca e amargo no estômago. Então vamos para a sétima trombeta, capítulo 11, verso 15,
Diz assim, ó: o sétimo anjo tocou a sétima trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. E também fala sobre, depois que toca essa trombeta, haverá no céu silêncio cerca de meia hora. O que é esta sétima trombeta? A sétima trombeta, que é o terceiro ai, é a volta de Jesus. Olha que coisa interessante. Simboliza a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Amém? Que coisa maravilhosa! Você gostaria de fazer parte daqueles que estarão em pé quando Jesus voltar com poder e grande glória? Esse é seu desejo? Então, se prepare para isso, faça planos para isso. Nós vamos fazer agora a declaração de fé. Diz o seguinte: você acredita que Deus está no comando da história e que estamos vivendo os dias que antecede a sétima trombeta, vivendo a sexta trombeta? Se você diz, se concorda, coloca assim aí, coloca nos comentários e também no grupo. Você quer dedicar a sua vida a Cristo, estudando a palavra todos os dias, no desejo de conhecer mais a sua vontade? Coloque sim aí. Você quer aproveitar cada oportunidade para ensinar aos outros a vontade de Deus, que está aprendendo quanto ao poder e se preparar também para a volta de Jesus? É seu desejo, é sua vontade? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós tiraremos todas as suas dúvidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Nos ajuda, nos abençoe e abençoe cada uma das pessoas que estão estudando, para que possa aprender mais da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.